Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se ainda não forem inscritos, se inscrevam, curte, comente, compartilha, esteja conosco nas nossas atividades. Todas as segundas-feiras, Evangelho no Lar, às 20 horas. Todas as terças, Evangelho presencial, às 19h30. E posteriormente, a irradiação online, das 20h30. E todos os sábados, das 15 às 17 horas, aqui pelo YouTube, a nossa Reforma Íntima. Segue também o nosso endereço, aqueles que querem ir pessoalmente à nossa casa. Sigam o nosso SESB também no Instagram. Segue o nosso telefone para contato, para aqueles que querem enviar alguma dúvida. E segue também o nosso Pix, nosso QR Code, para aqueles que querem nos auxiliar financeiramente nos nossos trabalhos. Toda ajuda, todo auxílio é muito bem-vinda. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre, agradecemos, Senhor, a oportunidade desse Evangelho em nosso lar. Pedimos o auxílio da equipe espiritual do SESB, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar em nosso lar. Pedimos também o auxílio dos nossos benfeitores, para que possam, com a intuição e a inspiração, auxiliar-nos na compreensão, no entendimento da lição, para que consigamos interiorizá-la dentro de nós, para conseguir nos transformar através dela e colocá-la em prática em forma de ações práticas na nossa vida. Pedimos também para que todos os irmãos que estão ligados a nós, aos nossos lares, e que se encontram no mundo espiritual, sejam aqueles que nos unem pelos laços de amor ou desamor, para conosco também estarem realizando esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 14, Sinal de Cristo. Não te constranja as próprias limitações no serviço de amor cristão a que te entregas. Prossegue no roteiro do bem, felicitando o próximo, embora esteja sedento enquanto distribua a linfa. A contribuição que nasce no suor e nas lágrimas carrega o sinal que a legitima. Muitos companheiros apontarão as tuas falhas, procurando inibir o verbo que colocas à disposição da boa nova. No entanto, continua. Sabes que no momento oportuno terás os lábios selados e em silêncio pelo Senhor, quando lhe aprouver. Não faltarão vozes que te apontarão a pobreza moral que te deprime, enquanto ajudas os outros que caíram a soerguer-se. Persevera, convicto de que, no justo momento, o Senhor paralisará os teus braços quando queira. Estarão no caminho aqueles que te conhecem as imperfeições, não admitindo que te transformes em vanguardeiro do sublime ideal que apregoas. Todavia, tens a certeza de que no tempo devido, o Senhor dispõe de recursos para retirar-te de cena quando deseje. Segue, portanto, a reta estreita da fé, trabalhando na caridade sem fronteiras. Reconhece os próprios defeitos, mas não te detenha neles. Só as plantas parasitas se nutrem das raízes mortas tranquilamente. Jesus é vida e doutrina cristã é ação. Vai adiante. Trabalha pelo bem e teu próprio bem. Não ofereças a concha dos teus ouvidos ao veneno da maldade alheia. São doentes todos os acusadores que se detêm em enfermidades graves. Se te informarem que se conhecem as doutrinas pelos homens que estão nelas, com o objetivo de ferir-te a sensibilidade, recorda em silêncio o colégio galileu, constituído de ladrões, decaídos e infelizes,
onde sobressaíram Judas, um traidor, Pedro, um negador, que todavia foram elegidos amigos do Mestre. Foi, porém, graças a eles que se notabilizou a fibra inquebrantável da fé pura durante 3 séculos de martírio que fecundou as arenas sanguinolentas. Com o sacrifício das próprias vidas, graças a eles, hoje conheces o Divino Amigo. Se quantos se dizem sadios soubessem das enfermidades oesas que lhes minam o organismo, desfaleceriam de horror. Descobre-se o câncer quando ele se põe à mostra. Quem poderia informar com segurança quando se teria rebelado desorganizada a primeira célula cancerosa? Julgar a Terra um grande hospital, porque milhares de homens estão hospitalizados, seria pecar por excesso de pessimismo, considerando-se ser o planeta abençoada escola de almas. Enquanto muitos aguardam a purificação para ajudarem a purificação dos outros, morrem à míngua muitos contaminados morais. Se o médico se recusasse a atender os enfermos porque está com a saúde algo abalada, bem grave seria a posição da medicina. Não te deixes descoroçoar, pois com o aguilhão dos acusadores gratuitos. Os que estão à margem somente enxergam um trecho do caminho. Em razão disso, não merecem a consideração da tua agonia. Deixe-os onde se comprazem, amolecidos e enfermos. Segue além. Mesmo sabedor das limitações íntimas, rememora que sedento algum jamais inquiriu as qualidades morais de quem oferece um copo de água fresca. Ninguém perguntará também quem és, de onde vens, mas o que tens para dar em nome de Jesus, como sinal de que Ele está contigo e tu com Ele. E ligado ao Espírito do Cristo, no amor da caridade, acende luzes na noite das almas, até o momento em que a luz dele fulgure em ti, abrasando todo o teu ser e queimando todas as tuas iniquidades. Hoje, nessa lição lindíssima de Joana de Ângeles, ela vai falar-nos a respeito de um tema que todo cristão deveria se atentar. Sinal de Cristo é o título. Por que ela não colocou sinal do Cristo, mas sim sinal de Cristo? Porque se ela colocasse sinal do Cristo, ela estaria se referindo ao nosso Cristo, Mestre Jesus. Mas aqui ela não está se referindo ao sinal do Cristo, mas sim ao sinal de Cristo, do nosso Cristo interior, daquele Cristo que nós vamos nos tornar um dia. Sinal de Cristo, sinal de que nós estamos nos tornando um Cristo. Nós nos aperfeiçoamos a tal ponto, de tal maneira, pelos ensinamentos de Jesus, que Ele, o Cristo Jesus, ensinou e transformou o nosso interior a ponto de Ele se tornar um Cristo. Então, quando se dará esse sinal? E ela vai nos dizer logo no final, bem no final da lição, mas vamos analisar o entendimento dela da lição. O que ela vai nos dizer? Que não te constrange as próprias limitações no serviço de amor cristão a que te entregas. Ela está nos dizendo, durante a lição, para que nós não fixemos nas nossas imperfeições, nas nossas inferioridades, para agirmos de forma cristã, para nos tornarmos um Cristo, para fazer o bem,
prossegue no roteiro do bem, felicitando o próximo, embora esteja sedento, enquanto distribua a linfa. A contribuição que nasce no suor, nas lágrimas, carrega o sinal que a legitima. Então, apesar de você estar sedento de auxílio, sedento de paz, sedento de tranquilidade, sedento de perfeição, haja, prossegue no roteiro do bem, auxiliando, felicitando o próximo ao seu lado, com as suas ações, com a sua contribuição, que nasce muitas vezes das suas lágrimas, porque por dentro ainda estará quebrado, machucado, ferido, imperfeito, mas nem por isso deixe de agir no roteiro do bem. Muitos companheiros apontarão as tuas falhas, procurando inibir o verbo que colocas à disposição da boa nova. No entanto, continua. Sabes que no momento oportuno terás os lábios selados em silêncio pelo Senhor quando lhe aprouver. Então ela está nos dizendo que todos nós seremos chamados para o mundo espiritual. Então, que enquanto nós não formos chamados, enquanto tivermos oportunidade de divulgar os ensinamentos de Jesus, mas não só na divulgação do conhecimento, mas também no auxílio pelas ações, muitos apontarão as nossas falhas. Vai dizer: quem é você para dizer isso para mim? Quem é você para falar isso ou para falar aquilo? Às vezes a gente vê isso bastante na família. Quem você pensa que você é para me dar lição de moral? Mas ela está dizendo que mesmo assim prossegue divulgando a boa nova. Mesmo quando os companheiros, aqueles que estão conosco, próximos, nossos familiares, nossos amigos, apontarem as nossas falhas, procurando inibir. Quem é você para me dizer para eu ter paciência, se você ainda não tem paciência? Quem é você para dizer para eu perdoar, se você ainda não perdoou? Mais ou menos assim. E ela diz: prossegue mesmo assim, porque trabalhe isso em você e auxilia o outro a trabalhar também isso nele. Muitos companheiros apontarão as próprias falhas, procurando inibir. Não faltarão vozes que te apontarão a pobreza moral que te deprime, enquanto ajudas outros que caíram a erguer-se. Persevera, convicto de que no justo momento o Senhor paralisará os teus braços quando queira. Existirá um momento em que nós iremos nos paralisar aqui na terra, mas enquanto tiver voz para falar, corpo para agir, haja e fale o bem. Não faltarão vozes, não faltarão pessoas, não faltarão amigos, familiares, para te apontarem a sua pobreza moral, as suas próprias imperfeições, as suas limitações, aquilo que te deprime, porque você já tem conhecimento delas, sabe que as possui. Mas, mesmo assim, ajuda, enquanto ajudas os outros que caíram a se erguer-se. Muitas vezes falarão das suas imperfeições, daquilo que você fez um dia, mas você também fez isso, você também fez aquilo. Mas mesmo assim, prossegue, apesar das suas próprias imperfeições morais, a ajudar outros
que também estão caídos, como nós. Estarão no caminho aqueles que conhecem as suas imperfeições, não admitindo que te transformes em vanguardeio do sublime ideal que apregoas. E esses companheiros que sabem as nossas imperfeições são também muitas vezes encarnados e desencarnados. Os espíritos que nos rodeiam no mundo espiritual, os nossos irmãos credores dos nossos débitos, que a gente chama de obsessores, mas que são credores dos nossos débitos, das nossas imperfeições e inferioridades passadas. Então, eles sabem quais são as nossas imperfeições e vão se utilizar dessas nossas imperfeições, jogar, digamos assim, na nossa cara essas imperfeições, para que nós não consigamos o nosso ideal, que é a nossa evolução. Ela diz: mas todavia, tens a certeza de que no tempo devido o Senhor dispõe de recursos para retirar-te de cena, quando deseja. Então aproveita o momento de agora para agir, para se transformar. Segue, portanto, a reta estrada da fé, trabalhando na caridade sem fronteiras. E também é uma caridade nós trabalharmos nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas inferioridades, as nossas mazelas. A caridade, a gente pode fazer essa caridade, na qual ela se refere, de diversas formas. Caridade, às vezes, em nos calar quando gostaríamos de explanar palavras agressivas, é uma caridade, não expor ao outro a nossa agressividade. Uma caridade, auxiliar alguém a atravessar a rua, num trânsito, dar preferência a alguém. Muitas vezes a pessoa está com mais pressa do que você, necessita chegar primeiro que você. Caridade nos pequenos gestos, nas pequenas ações. Se você vê um animal na rua com sede, fornecer a ele um potinho de água, caso você tenha. Auxiliar. Caridade a gente vê de diversas formas. Às vezes caridade ter na frente da nossa casa uma planta medicinal, ou auxiliar os nossos vizinhos com esse medicamento que às vezes a gente necessita e não tem como, ou não sabe onde recorrer, ter essas plantas. Nós já dissemos alguns evangelhos a respeito disso, que auxilia bastante. Então são várias as formas de caridade. Se utilize dessas formas de caridade para a sua transformação. Reconhece os próprios defeitos, mas não te detenha neles. Saiba quais são os seus defeitos, quais são as suas limitações, se você é orgulhoso, se você é vaidoso, se você é prepotente, se você é muito descontrolado nas emoções. Saiba quais são os seus defeitos, quais são os seus pontos fracos, porque a gente só transforma aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe. Então, saiba quais são os seus defeitos, queira saber quais defeitos você tem. Você só vai transformá-los quando tiver conhecimento de quais defeitos possui. Mas não paralise neles. Só as plantas parasitas se nutrem das árvores mortas tranquilamente. Não se utilize dos seus defeitos para se paralisar nele. Eu não sou perfeito, então eu ainda não posso fazer isso. Eu não sou perfeito, então eu ajo assim. Você ainda é imperfeito, mas para se transformar em Cristo, basta ter vontade e agir para se tornar perfeito. Então tem que ter da nossa parte a ação. E ela diz: Jesus é vida e doutrina cristã é ação. Jesus é o que nos dá a vida, mas para que nós consigamos ter essa vida em nós, nossa doutrina cristã, ela é ação, ela é prática, ela é a nossa renovação, nossa transformação moral. E
consequentemente, a nossa transformação da nossa sociedade, dos nossos amigos. A partir do momento em que nós nos iluminarmos. Porque a partir do momento em que eu me torno calmo, por mais que tenha alguém agressivo, eu não vou contra-atacar. Então não há agressão, não há briga, não há contenda com alguém que é calmo. Se eu não sou ambicioso, não interessa quanto me tentam comprar, eu não me vendo. Então não tem dinheiro no mundo que vai fazer eu me desviar. E assim a gente pode ir em todos os defeitos e todas as virtudes, trabalhando de forma ativa. Vai adiante, ela diz. Trabalha pelo bem em teu próprio bem. Trabalhe pelo bem em teu próprio bem, principalmente. Primeiro em você, não no outro. Tudo que a gente ouve de conhecimento, de ensinamento, é primeiro para nós, para nossa transformação, para que nós nos utilizemos desse conhecimento, para depois, através dos exemplos da nossa ação, eles atingirem aos nossos irmãos mais próximos a nós. Trabalha pelo bem, pelo teu próprio bem. Não ofereças a concha dos teus ouvidos ao veneno da maldade alheia. São doentes todos os acusadores, que se detêm em enfermidades graves. Se te informarem que se conhecem as doutrinas pelo homem que estão nelas, com o objetivo de ferir-te a sensibilidade, recorda em silêncio o colégio galileu, constituído de ladrões, decaídos e infelizes, onde sobressaíram Judas, um traidor, Pedro, um negador, que todavia foram elegidos amigos do Mestre. Foi, porém, graças a eles que se notabilizou a fibra inquebrantável da fé pura, durante 3 séculos de martírio, que fecundou as arenas sanguinolentas com o sacrifício das próprias vidas. Graças a eles, hoje conhecemos o divino amigo. Então, se te apontarem dizendo quem é você, se te apontarem as suas imperfeições, no objetivo de ferir-te, de te paralisar, de te menosprezar na fé, mesmo assim, mantenha-se firme nesse objetivo do Cristo, em tornar-se Cristo, porque Jesus veio para nós, por nós, veio para nós os decaídos, os infelizes, os traidores, os ladrões, aqueles que são a escória da sociedade. Jesus veio por nós, os enfermos, os infelizes. Jesus veio pelos doentes e não pelos sãos, porque os sãos já são seus trabalhadores e já estão nos auxiliando, assim como Jesus. Ele veio para nós, e a prova de que o seu evangelho dá certo, de que ele trouxe para nós a resposta da nossa vida, como ela diz aqui, Jesus é vida, é justamente isso, fazer com que nós, os infelizes, os decaídos, a podridão da humanidade, se eleve. Foi para nós que ele veio, os doentes, para nos tornarmos sãos, através dos seus ensinamentos, através da prática desse conhecimento que nós recebemos por ele. Nesse momento que a gente vê como o evangelho é necessário e como ele dá certo, porque durante 300 anos, aqueles que eram cristãos eram atirados nas arenas para serem mortos, comidos pelos leões. E graças a eles, que imperfeitos eram, mas fizeram a sua parte e entraram na arena e morreram e foram comidos e foram mortos.
e não tiveram seu nome sequer registrados na história. Nós não os conhecemos, mas foi graças a eles, a esses homens, mulheres, que deram-se em sacrifício durante 300 anos ininterruptos, que hoje nós temos a fé inquebrantável, que nós possuímos hoje esse conhecimento maravilhoso que Jesus nos deixou. Graças a esses homens imperfeitos, doentes, mas que fizeram a sua parte por nós também. Hoje o Evangelho prossegue. E agora chegou o nosso momento de prosseguirmos neste caminho de evolução, nesse caminho de conhecimento, de disseminação desse conhecimento que Jesus nos trouxe, para que as futuras gerações também tomem conta desse conhecimento. Na Terra, hoje, nós vemos muitas dificuldades e elas acontecerão. Vemos muito sofrimento, muitas dores, pois ainda nos encontramos num planeta em que a dor ela é algo inevitável, o sofrimento, a aflição, como nós vimos nos evangelhos anteriores. Mas deixe a sua chama acesa na esperança. Caso você veja que a sua fé está se apagando, reacenda ela, acenda ela. Nós, cristãos, somos iguais brasas, iguais carvão. Necessitamos estar próximo à fonte para nos mantermos acesos. Então, se vê que está com dificuldade em enxergar o lado bom da vida, de enxergar a beleza que existe na vida, procure alguém, procure um grupo de estudo, uma religião que te faça reacender essa chama dentro de você. Não interessa qual denominação for, mas que promova essa mudança dentro de você, te faça ver o mundo de uma outra perspectiva, de uma outra ótica, com mais amor, mais esperança, ver a beleza em tudo que existe, mesmo nas dificuldades, há o seu lado bom. Quando nós passamos, vemos que nos tornamos mais fortes, que conseguimos passar, e que muitas vezes as dificuldades, no momento em que nós estamos passando por ela, parece que está demorando demais, que é muito penoso, mas depois de um tempo que se passa dessa dificuldade, nós vemos então como passou rápido, como a vida passa rápido. Então que nós possamos manter também a nossa fé inquebrantável, principalmente nesses momentos em que o nosso planeta se encontra tão ofuscado nas maldades, porque é um momento em que tudo está sendo revelado à humanidade, tudo que sempre existiu, a maldade que sempre existiu, mas que agora com a internet, as divulgações quase que instantâneas, a gente toma conhecimento e parece que agora está mais terrível do que antes. Mas são situações que muitas vezes existiram, sempre existiram, mas que não tinha tanta proporção de divulgação como agora. Mas, como foi falado na Reforma Íntima passada, que eu achei muito interessante e vale a pena repetir, nosso planeta já reabilitou muitos espíritos. Nosso planeta, hoje, já tem alma suficiente para habitar o mundo de regeneração. Então, que nós também nos tornemos inquebrantáveis na fé, procurando lugares, nos cercar de amigos que nos estimulam a algo bom, cercando de religiões, de coisas boas para nos alimentar no lado bom da vida.
Se quantos dizem sadios, ela está dizendo, soubessem das enfermidades oeses que lhes minam o organismo desfaleceriam de horror. Descobre-se o câncer quando ele se põe à mostra. Quem poderia informar com segurança quando teria revelado, desorganizado a primeira célula cancerosa? Então todos nós somos doentes, em um grau ou em outro, em uma coisa ou no outra. Como ela diz, muitas vezes se soubéssemos das nossas inferioridades, ficaríamos horrorizados. É para que nós não julgamos, não olhamos a inferioridade do outro, para a gente não apontar no outro o que muitas vezes está dentro de nós. E ela diz que julga a terra um grande hospital, porque milhares de homens estão hospitalizados nela. Seria pecar por excesso de pessimismo. Então, o planeta Terra, apesar de nos encontrarmos aqui, milhares de doentes, estarmos enfermos no planeta, aqui não é um hospital, aqui é uma grande escola. Seria pecar por excesso de pessimismo dizer que a Terra é um hospital, considerando-se ser o planeta a abençoada escola de almas. Porque a escola da alma, na qual ela se refere, a escola que regenera as almas. Então, o nosso planeta é esse local, essa escola em que nós iremos nos regenerar. É o local onde nós, doentes, nos regeneramos. Muito bonita. Quando muitos aguardam a purificação para ajudarem a pureza dos outros, morrem à míngua muitos contaminados morais. Então nós não temos que esperar nos tornar sadios para auxiliar os doentes. Nós temos que auxiliar, apesar de doentes da alma. Porque ela faz uma comparação. Se o médico se recusasse a atender os enfermos porque está com a saúde algo abalada, bem grave seria a posição da medicina. E eu achei muito interessante essa frase, essa colocação dela. Porque para nós vermos num lado material, um médico que atende um doente, se ele esperasse estar completamente sadio para atender, como seria a medicina? Então, se nós, enfermos da alma, esperarmos estarmos sadios para auxiliar os doentes da alma também, tanto quanto nós, não faz sentido, porque é justamente o trabalho no bem de auxílio aos enfermos como nós é que irá nos auxiliar na nossa saúde espiritual. Não te deixes descoroçoar, pois, com o aguilhão dos acusadores gratuitos. Não fique triste, não deixe desanimar, não fique mal pelas alfinetadas, pelas frases, pelas falas, pelas colocações, pelas acusações gratuitas. Elas acontecerão e é normal que aconteçam. Inevitavelmente acontecerão. Os que estão à margem somente enxergam um trecho do caminho. Em razão disso, não merecem a consideração da tua agonia. Aqueles que nos veem, muitas vezes nos acusam, estão à margem, não nos conhecem. Por isso, não devemos deixar a nossa paz transformar em agonia, a nossa tranquilidade em agonia por causa das ofensas. Pelo contrário, prossigamos apesar delas. Deixe-os onde se comprazem, amolecidos e enfermos. Não rebata, não discuta, nem se justifique, não se defenda. Joana de Ângeles
E ela falava sempre a Divaldo: não se defenda das acusações, trabalhe sempre. Porque muitas vezes a gente, na tentativa de se defender, pode acabar por piorar as situações. Então, não se defenda, trabalhe, deixe que a sua defesa seja o tempo, em que o tempo é o revelador de todas as verdades. E o tempo vai trabalhar a seu favor. Segue além, mesmo sabedor das limitações íntimas. Rememora que, sedento, algum jamais inquiriu as qualidades morais de quem oferece um copo de água fresca. Então ela aqui está fazendo para a gente refletir. Quando alguém tem sede e quer um copo de água fresca, não pergunta à pessoa que traz a água fresca quais são as suas qualidades morais. Pega o copo de água e bebe a água. Então, sigamos assim, distribuindo a água fresca do conhecimento, não nos preocupando com o que falam a respeito de nós, mas sigamos nos transformando pelo conhecimento que também divulgamos. Ninguém perguntará. E ligado ao Cristo, ninguém perguntará também quem és ou de onde vens, mas o que tens para dar em nome de Jesus, como sinal de que Ele está contigo e tu com Ele. Então faça sempre o bem. E ligado ao Espírito do Cristo, o Espírito do Cristo, que é tudo aquilo que Ele nos deixou, o Espírito do seu conhecimento, o amor, a verdade que nos transforma. No amor da caridade, acende luzes na noite das almas, até o momento em que a luz dele fulgure em ti, abrasando todo o teu ser e queimando todas as tuas iniquidades. Então ela nos convida a nos tornarmos um Cristo. E quando se dará esse sinal do Cristo em nós? Quando nós já estivermos em Jesus e Jesus em nós. Quando o seu conhecimento, a sua essência espiritual, aquilo que Ele veio nos revelar, veio nos trazer a vida, quando isso estiver em nós, nós então nos tornaremos Cristos. E enquanto ainda não nos tornemos, sigamos adiante nesse propósito, nesse ideal, não permitindo que nada nos pare, nem as nossas imperfeições. Pelo contrário, tomemos conhecimento de quais são elas para superá-las, para transformá-las, aprimorando as nossas virtudes. Aprimorando as nossas virtudes, chegará um momento em que nós seremos iluminados. Quando nós temos que aproveitar esse momento de noite, que é um momento em que nós ainda não nos encontramos com Jesus, em que ainda nos encontramos imperfeitos, trabalhando no nosso aprimoramento, na nossa perfeição, para que então já consigamos transformar as nossas ações, pensamentos, sentimentos, emoções, e aí o conhecimento estará em nós, nós nos tornando Cristos, teremos as nossas almas, as nossas vidas iluminadas. Nesse momento, a luz dele fulgurará em nós, estará em nós,
iluminará a nossa alma. Muito bonita essa lição, que nós possamos ficar com esse convite, que também é de nos tornarmos um Cristo. Não paremos até alcançar esse objetivo. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre, agradecemos, Senhor, a oportunidade desse Evangelho em nosso lar, a oportunidade de olharmos para dentro de nós, para nos conhecermos, para então conseguirmos nos iluminar através dos seus ensinamentos, nos transformar. Pedimos que nesse instante realize a limpeza psíquica nos lares que nos ouvem, a fluidificação da água, o auxílio a todos os moradores, a todos os animais de estimação, as plantas que lá residem. Pedimos também pelos nossos irmãos do mundo espiritual que se estão ligados a esses lares, direto ou indiretamente, para também serem auxiliados, socorridos e amparados nesse instante. Agradecemos, Pai, pela oportunidade do Evangelho. Que assim seja. Desejo uma excelente noite a todos, um grande abraço e até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Até lá!